Trazer a palavra ao coração dos irmãos essa noite. Ih, rapaz, senti na responsabilidade. Aleluia. E eu quero trazer algo do teu coração que o Senhor inspirou meu coração. Já tenho falado alguns dias a respeito disso, a respeito do que é importante de verdade. Esses temas pontuais a respeito da nossa fé, eles têm sido coisas que têm saltado no meu coração, como partes a se estabelecer, e não que isso não aconteça de maneira nenhuma, isso acontece e muito bem estabelecido na nossa igreja, mas eu falo de algo particular meu, a respeito daquilo que nós fazemos ao Senhor, e eu quero compartilhar com os irmãos. Abre sua Bíblia, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, nós vamos expor aqui na palavra do Senhor. Quero ler apenas o primeiro versículo por enquanto, para nós discorrermos a respeito da palavra. Mateus capítulo 16, versículo 13. Aleluia. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Tendo Jesus chegado à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do... Quem dizem os homens ser o filho do homem? Só até aqui, amém? Deixe sua Bíblia aberta aí com você, a gente vai continuar nesse capítulo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por chegar a esse lugar, por adorar o teu santo nome, por já ter experimentado da presença do Senhor, por ter experimentado de coisas grandiosas do Senhor, e nós cremos sim, Senhor, que não acabou, ainda tem muito mais do Senhor, Pai, para ser liberado sobre o coração dos filhos, para ser despertado no coração dos intercessores, dos profetas dessa casa, Senhor, que o Senhor possa levantar e inspirar o coração dos meus irmãos a frutificar para a glória de Deus, muito mais daquilo que eles sonharam, esperaram e já experimentaram, que eles possam ser impactados pela Tua palavra, porque ela é fiel, a Tua palavra é quem faz os corações serem impactados, Senhor. Que eu seja, Senhor, servo em Tuas mãos e fiel, Senhor, em entregar a palavra ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, é o que nós pedimos. Te agradecemos pela vitória e pela glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aqui no primeiro versículo que nós lemos, Jesus faz uma pergunta, meio que parece que do nada para os discípulos. Eles estavam andando com os discípulos e pergunta para eles: quem o povo diz ser o filho do homem? Parece que essa pergunta ela é aleatória, é como se Jesus tivesse curiosidade sobre alguma coisa que o povo esperava dele. Como se Jesus estivesse: e aí, o que o pessoal está falando de mim? O que as pessoas estão... por onde a gente está andando? O que todo mundo está falando de mim? Mas não, Jesus, não, nesse momento, nessa pergunta, ele não está nem um pouco preocupado com a opinião do povo. Pastor, como assim? Jesus está preocupado com o que os discípulos estão vendo, o que está acontecendo no meio do povo. Jesus, ele faz essa pergunta como um propósito de diagnosticar como está o coração e a recepção do povo, a interação do povo com eles. E Jesus é intencional. Essa palavra intencional, ela tem... Desculpa, eu não percebo alguns... Cortando aqui, né? Eu não percebo alguns símbolos que acaba fazendo, e agora que ele significa alguma coisa, eu percebo. Mas não significa sabor. Sabor intencional, não. É intencional mesmo. Eu acabo fazendo isso e nem percebo. Quando eu percebo, meu Deus, eu fiz de novo. Glória a Deus, vamos lá. Mas não é sabor intencional, tá, querido? Jesus está sendo realmente intencional.
O que é intencionalidade? Traz para nosso coração, ela traz Está vendo o que eu fiz de novo? Ela traz para a gente um nível de consciência maior. Por quê? Porque quando nós viemos ao Evangelho, nós não temos respostas sobre muitas coisas, e principalmente sobre as coisas que são além da nossa compreensão. A ciência explica todas as coisas, e glória a Deus pela ciência. Tudo aquilo que é explicável deve ser explicado pela ciência, e nós não devemos ser contra isso. Agora, aquilo que a ciência não consegue explicar, vai além, e é de Deus, e nós precisamos entender que essas coisas não se explicam com ciência, mas sim com fé. Eu sempre falo, quando se trata de evangelismo, que a parte mais inútil do evangelismo é tentar convencer com algum argumento. Por quê? Porque a fé, ela não surge pelo bom argumento imbatível que eu tenho agora, mas ela surge da fé dispensada no coração daquele que ouve. O Senhor se encarrega de derramar a palavra, e nós nos encarregamos de dispensar elas. Como o coração, como a terra daquele coração vai estar, vai determinar se o fruto vai ser bem recebido ou não. Ou seja, a parte mais inútil do evangelismo é você tentar convencer com alguma coisa. Você já comeu um biscoito, uma bolacha? Porque se você não comeu essa bolacha é porque você nunca experimentou. Da mesma maneira é Deus. Que maneira de tentar argumentar a respeito de Deus, quando a nossa fidelidade deve ser como a do apóstolo Paulo, que quando chega aos Coríntios, eles falam: eu não vim até vocês com palavra de persuasão, mas com demonstração de poder. O que vocês não conseguem explicar é o que nós estamos fazendo. Não precisa olhar, mas olha para a pessoa do seu lado e vê uma pessoa que é altamente improvável de ser transformada, e ainda assim o Senhor se encarregou de transformar ela. Jesus foi totalmente intencional na sua pergunta, porque quando nós tratamos do Evangelho, nós tratamos de um alto nível de consciência sobre aquilo que não se explica. Por isso que o entretenimento desse mundo, ou até mesmo, como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, o vinho desse mundo, ele serve para entorpecer a nossa mente e para tirar a nossa consciência, para amortecer a nossa consciência. E quando Jesus faz essa pergunta, ele, é mesmo, né? Por que a gente está fazendo isso aqui? É mesmo, né? O que a gente está fazendo? Jesus está tirando eles do conforto de simplesmente caminhar até a direção de algum lugar, e faz eles pensar naquilo que eles estão fazendo. Eu ministrei aos jovens eu acho que anos atrás, ainda quando estava na liderança dos jovens, eu ministrei a respeito dessa consciência, e de um modo muito ruim e muito perigoso, porque quando ministrava eu falava para eles: por que você está aqui num sábado à noite? Por que você está aqui numa quarta-feira? Se isso não fizer sentido para você, você até vai continuar vindo, e fazer sentido, eu não estou falando de ter uma explicação, mas de entender, ter uma revelação. Por quê? Porque se não tiver uma revelação, você até continua vindo em alguns cultos, mas uma hora a frustração chega, alguma hora as questões com as pessoas chegam, alguma hora você vai colocar a sua expectativa nas pessoas, você vai colocar a expectativa nos lugares, você vai colocar a expectativa nas posições, e você vai se frustrar com o resultado delas. Por quê? Porque todos nós nos movemos por revelação. E quando a gente chega num lugar como esse, Jesus está tentando despertar o nosso coração mais uma vez. Toda vez que você vier para o culto, pergunta: por que eu estou indo nesse culto? E não deixa de vir, mas pelo contrário, arranja um motivo concreto do porquê você veio. Sabe por quê? Porque aí você não vai deixar de adorar.
você não vai deixar de buscar o Senhor, você não vai deixar de ter relacionamento com seus irmãos, você não vai terminar o culto e sair por aquela porta correndo, porque você vai entender que a igreja se trata muito mais de você ter relacionamento com seus irmãos do que você frequentar alguma reunião. Trazer essa intencionalidade é o objetivo de Jesus. O que os homens estão dizendo a respeito do Filho do Homem? Os anos e o tempo passa e a rotina tem um poder absurdo de amortecer as nossas convicções. A rotina, ela tem um poder gigantesco de amortecer aquilo que a gente acredita. Por isso que nós falamos sobre perder o primeiro amor, porque o primeiro amor é algo concreto, é algo lindo que nós temos intenção, mas o tempo vai passando e aquela brasa viva está começando a se apagar e você fica mais uma quarta. Se eu não vim, pastor, não me bota mais na escala. Se eu não vim, os irmãos vão mandar mensagem depois, perguntando por que eu não estou vindo. Quando Jesus mesmo fala para avivar esse primeiro amor, para voltar a praticar as primeiras obras, é exatamente de relembrar da intenção que você colocava a respeito daquilo que você estava fazendo. Jesus, ele faz uma pergunta aleatória. Jesus é muito claro em fazer isso, e esses processos longos trazem essa frustração para a gente, porque exatamente nós esperamos e criamos expectativas, e as pessoas criam expectativas, e os ambientes criam expectativas, e as coisas parecem que não acontecem. Um bom exemplo de um amortecedor de propósito é Moisés. 40 anos em Midian, no deserto, apacentando ovelhas. Depois de ter cometido um erro terrível, de ter sido rejeitado pelo seu povo, Moisés vai fugido para o deserto, vai fugido para a terra de Midian, se casa lá, monta sua tendinha lá, junta sua família lá, se casa com a Zípora, faz amizade ali com o sogrão, com o Jetro, fica 40 anos, até o dia que o Senhor desperta a sua intenção de novo, e ele tem um encontro com uma sarça ardente. Opa, o que aconteceu aqui? Jesus, o Senhor Deus, eu acredito em Jesus, mas o Senhor Deus está despertando novamente a intenção que estava amortecida pelo processo dos anos. Você pode estar pensando, pastor, 2025, parece que eu não fiz nada na presença do Senhor, mas você não está entendendo que a fidelidade de um bom propósito não está na velocidade que ele acontece, mas sim no peso que você consegue colocar sobre ele. A frustração faz com que a gente pense, se compare, como o nosso pastor acabou de falar, se comparar é a palavra bonita e gourmet para o pecado da inveja. Estou me comparando. Não, você está sendo invejoso. Por quê? Porque quando você olha o processo de algumas pessoas, poxa vida, por que para aquela pessoa aconteceu tão rápido e para mim parece que não? Poxa vida, por que para aquela pessoa as coisas acontecem tão rápido e para mim não? Quando você não está olhando para o peso que aquela pessoa colocou, e você não. Consegue perceber isso? As pessoas colocam peso sobre... Por que demorou tantos anos para homens de Deus ser levantados, e um advogado como Charles Finney demorou uma noite na presença? Eu não sei, Deus é soberano sobre todas as coisas, mas se eu posso acreditar em uma teoria, é que aquele homem colocou peso sobre aquilo que ele estava fazendo. O ministério de John Wesley, eu amo história, e eu amo a história dos avivamentos. O ministério de John Wesley era um ministério muito cabeçudo, muito legal. Ele era anglicano, ele estava indo na missão para pregar para os indígenas da Virgínia, nos Estados Unidos, o inglês, e nada acontece. E a frustração bate.
até que ele volta para o navio, e na viagem de volta, durante uma grande tempestade, ele tem um encontro com homens e mulheres, jovens, pessoas que se entregaram para pregar o evangelho, não como ele, porque ele era um teólogo, ele era alguém que foi ordenado para isso, mas pessoas leigas, carpinteiros, pedreiros, homens simples, que se entregaram aí, na mesma missão que ele, e não tinham medo da morte. Ali o ministério de John Wesley, vira uma chave. Consegue entender? A intenção das coisas, a potência que nós colocamos sobre as coisas, a verdade que nós colocamos sobre as coisas, e não deixar o fogo apagar. É exatamente isso, fielmente alimentar a convicção sobre o chamado que nós temos no Senhor, em acender e soprar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Eu preciso vencer o pecado, pastor, o que eu preciso fazer? Mais uma vez, mais uma vez. Mas eu caí hoje, mais uma vez, mais uma vez. Mas eu vou cair amanhã, eu sei que eu vou cair amanhã, eu não vou ser mentiroso. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Eu não consigo, as pessoas são difíceis. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Entende? Você precisa ser particularmente intencional no seu chamado. Aleluia! E Jesus é exatamente essa pessoa. A gente tem a tendência a fugir de pessoas intencionais. Eu lembro que a gente conheceu um menino uma vez que na primeira reunião com os jovens ele veio e a primeira pergunta que ele fez foi: como que vocês se veem daqui a 5 anos? Acabei de conhecer, irmão. Que papo é esse? Como que vocês se veem daqui a 5 anos? Opa, peraí, é sábado à noite, eu estou no jovem, relaxa, não preciso pensar sobre 5 anos. Não, eu quero realmente saber o que vocês esperam, quais são as convicções de vocês, o que vocês acreditam. Eu acho que isso é um bom ponto para ser intencional. Quando alguém confronta, e a gente tem essa tendência a fugir de pessoas, quando alguém confronta a gente com verdades sobre, e tudo em amor, mas mesmo assim confronta a gente com verdades que a gente precisa ser transformado, e a gente adia e empurra com a barriga esses processos, essas pessoas a gente tenta evitar, não é? Dar um testemunho, mas muito breve, a respeito, por exemplo, foi um processo para mim no ano passado, a respeito de composição. Eu vivia falando e dando desculpas que eu não conseguia compor, que minha criatividade era limitada, que eu não sei, não conseguia. E o Alessandro, vai, cara, vai. O Alessandro, meu amigo ali, o Alessandro, guitarrista, falou: vai, cara, aqui, vou te ajudar aqui, só nesse primeiro passinho, agora tu salta daqui, cara. E sempre que a gente se encontrava: e aí, como é que tá? Tá compondo? E aí, vamos. E eu, meu Deus do céu, cara, preciso ir para a oração para compor essas músicas, preciso ir para ser fiel num trabalho de compositor, que essas pessoas a gente tende a fugir. Sempre que a gente chega perto delas, elas perguntam: e aí, como é que tá a academia? Eu vacilei hoje. E aí, como é que está a leitura da Bíblia? Está lendo a Bíblia, varão? Pastor, meu Deus, trabalhei tanto hoje. Quando a pessoa pergunta a segunda ou terceira vez, a gente já começa a se esquivar dela no culto. Já começa: ai, cara, lá vem tu de novo falar essas coisas. Jesus está sendo intencional. E aí? O que os homens estão dizendo que eu sou? O que o povo está dizendo que é o Filho do Homem? E a gente fica nessa inércia de tentar, de ser empurrado pelas pessoas intencionais. Até mesmo meios de comparação, não de comparação, mas de disputa, são ótimos meios que funcionam muito para a gente impulsionar pessoas que estão inertes. Chega aquele músico que é melhor que eu na igreja, eu já vou ter que dar meus pulos. senão eu vou ficar aqui, velho. Calma aí. Isso impulsiona. Eu não sei você, mas me impulsionou sempre. O nosso pastor chamava isso de colocar o tubarão no aquário dos peixes. O tubarão não vai deixar os peixes em paz. Então os peixes têm que estar sempre correndo, tem que estar sempre fazendo, tem que estar.
Pessoas intencionais são esse tubarão que vão estar atrás de você. E aí, varão, está estudando? E aí, varão, como é que está a tua vida com Deus? E aí, irmão, como é que está? E se tu não te aprumar, ele te morde. Só um pouquinho. E na pergunta de Jesus, ele usa um termo exatamente dizendo: quem os homens dizem, quem o povo diz que é o Filho do Homem. Esse Filho do Homem é um termo muito engraçado, porque não dá para entender ele tão bem, tão fácil, se você não tiver referência a respeito da Bíblia. A Bíblia usa várias vezes, e usa em contextos de homens normais, mas também a gente precisa entender que o que Jesus não usa sem propósito. Ele usa o Filho do Homem, não como um filho do homem, mas o Filho do Homem. A palavra Ben Adam é exatamente isso, filho do homem, mas ela se refere a qualquer um, filho do homem, mas Jesus fala o Filho do Homem, dizendo que existiu um primeiro Adão, existem outros Ben Adam, mas agora existe o Ben Adam. Existe o segundo Adão, existe o homem perfeito, o cabeça de raça, o verdadeiro, o fiel, aquele que é referência para todos os Ben Adams que vão vir depois. Você é um filho do homem, mas você é parte e você vive na sombra e na referência de um primeiro homem. Da mesma maneira que entrou o pecado por um Ben Adam, por um só sacrifício de um filho do homem, entra toda a justiça de Deus, e toda a graça do Senhor, e toda a justificação do Senhor. E ele usa essa palavra, e os homens dizem, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, e outros alguns profetas. E eu começo a olhar para cá e eu fico aliviado com a minha geração, porque sempre me pega essa sempre, não que me ofenda, quem sabe me ofenda, mas eu fico realmente muito incomodado quando falo da minha geração. Eu vejo as pessoas falar, porque essa geração é terrível, mas eu tendo a concordar, né? Fazer o quê? Mas é a minha geração, poxa vida. Eu vou criticar a geração da frente, não, mas a minha eu tenho que defender minha camisa, poxa vida. Então, sempre que falo da minha geração, eu fico incomodado, porque, poxa vida, tem mais para a nossa geração. Aí eu olho para a geração de Jesus e eu fico mais aliviado, porque a nossa geração tem referência de unção e de homens de Deus, poucos, mas tem referência de homens de Deus. Mas a geração de Jesus tem 400 anos que não aparecia um homem. E quando a geração de Jesus olha para Jesus, eles falam, é João Batista. Por que João Batista? Porque João Batista, poxa vida, depois de 400 anos sem nenhum profeta, a gente começa a ouvir uma voz no deserto, a gente começa a ouvir alguém clamando, e o fogo do Senhor, e o cara não dava nem a paz do Senhor, ele ofendia realmente as pessoas, mas as pessoas iam com sede de algo maior, de uma unção verdadeira. As pessoas estavam sedentas por uma unção verdadeira, e se dirigiam ao deserto para ouvir João Batista. Depois do batismo de Jesus, parece que o ministério de João Batista passou o microfone, e tudo que João Batista consegue fazer é criticar a política. Tudo que João Batista consegue fazer é apontar o que Herodes está fazendo, o que está acontecendo no palácio, o que está acontecendo em Roma, quando a glória de Deus está andando de volta no meio do povo. O ministério que servia para apontar sobre Jesus, serviu para apontar sobre Jesus até o batismo. Depois que os discípulos dele deixaram, a mágoa, quem sabe, entrou no coração dele, e ele começou a ir para outros lados. Ele se juntou à sua geração que pensava que precisava ser relevante na política. Ele se juntou à sua geração que pensava que precisava dominar os montes e as áreas de influência dessa geração.
Sabe sabe qual é a questão? Quando a gente tenta forçar a arte e dominar, os cristãos têm que dominar a arte, tem que dominar. Não, 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 não. A arte vai ficar aqui, o anticristo vai jogar tudo no lixo. Sabe o que é? É que tem uma unção que vai além de todas as coisas. Vai além da sua música, vai além daquilo que você faz. Você não precisa chocar os outros quando você tem uma unção. Você não precisa agir pela polêmica para você ter quando você tem uma unção. Você não precisa agir pelo hype, pelo aquilo que a sociedade está fazendo. Quando você tem uma unção verdadeira. Pelo contrário, quando você se envolve muito com política, a tendência é perder a cabeça. Próxima comparação é que Jesus é chamado de Elias. Finalmente, alguém que começa a manifestar poder, que vai destronar Roma. Já estamos no 4º império, já passamos pelo babilônico, pelos medo-persas, pelos gregos e agora estamos nos romanos. E nada aconteceu. Apareceu o Judas Macabeu, apareceu apareceu outro, apareceu uns revolucionários, até mesmo Gamaliel no julgamento de Pedro, fala, apareceu, mas não morre, acontece, passa, mais um. Mas não, agora parece que tem um Elias, alguém que pode cortar a cabeça dos profetas de Baal, de Acera, que pode trazer o reino de volta a Jerusalém, pode trazer o reino de volta a Israel, pode redimir a nós. Não, ele é Jeremias, porque Jeremias escondeu a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança era o símbolo que nos movia de dentro da guerra, para que a gente pudesse vencer as guerras. Então ele vai resgatar a glória do Senhor. Não, ele é a glória do Senhor. Vocês só não conseguem ver, o que vocês estão procurando é alguma referência política, arte, alguma coisa, quando a unção está andando no meio dos verdadeiros. Sabe o que é? Eu considero nós como os verdadeiros, glórias a Deus. Eu não quero me preocupar com o que está acontecendo entre Ofni e Finéias. Eu não quero ficar fazendo polêmica com aqueles que estão envergonhando a glória de Deus. Eu quero investir nos Samuéis que estão nascendo e que estão se levantando para governar mais uma vez. Nós não precisamos nos preocupar com Ofni e Finéias, Deus se encarrega deles. Vamos construir os Samuéis, vamos levantar os Samuéis mais uma vez, homens que a gente investe, que a gente faz crescer, que a gente levanta dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos filhos, para se tornar referência para essa terra. Quando você fica muito preocupado com o que eles estão fazendo no templo, você esquece que no mesmo templo tem uma criança servindo. Quando você fica muito preocupado com a política e com as coisas, tem uma criança nascendo na manjedoura mais uma vez. A unção está ainda no meio do povo, em lugares pequenos, em lugares verdadeiros, em lugares simples, em lugares onde existe obediência. Ele não é João Batista, ele não é Elias, ele não é Jeremias, ele não é nenhum dos profetas, porque eles confessam tudo, né? Eles dizem, cara, deve ser algum dos profetas. Eu só não falo que ele é o Messias, porque a minha referência já está transformada em pensar que o Messias é algum governador político. E até hoje, quando vai se olhar para os judeus, caiu a live, até hoje, quando vai se olhar para os judeus, eles esperam um governante que vá transformar a política desse mundo. E nós também. Não esperamos nós, mas nós sabemos que vai acontecer. E o nome desse é Anticristo. Ele não é nenhum deles. Ele é aquele que transforma. Porém, Jesus faz outra pergunta, Jesus muda. Tá bom. Os outros estão dizendo algumas coisas, mas o que vocês pensam quem eu sou? Não. Jesus não falou isso. O que vocês acham que eu sou? Não, Jesus não falou isso. O que vocês dizem sobre mim? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês andam comigo.
Eu não quero o que vocês acham de mim, porque teoria é muito bom para encher a cabeça, mas prática é outra parada. Eu não quero saber o que você pensa, eu quero saber o que você faz. Eu até compartilhei, republiquei um videozinho muito engraçado, muito curto, mas muito engraçado, esses dias atrás, que era um cara fazendo uma esgrima. Teologia para vencer debate. Aí chega um outro e pá, joga a espada dele para longe. Teologia para servir a igreja. Por quê? Porque quando eu alinho aquilo que eu penso com aquilo que eu faço, eu começo a entender que toda a teologia, e é muito importante, eu sou apaixonado pela teologia, mas toda a teologia ela não tem serventia nenhuma quando é para vencer debate, quando é para argumentar com alguém, porque eu nunca vi terminar um debate e alguém dizer, obrigado querido, você está certo. Nunca! E olha que eu gosto de ver debate de teologia, mas eu nunca vi conclusão nenhuma. Eles falam, realmente, você está certo, eu sou calvinista e você é arminiano. Eu sou pós-tribulacionista e você é pré. Argumento não muda a vida de ninguém. Mas, quando nós alinhamos o nosso coração em dizer para o Senhor o que você diz para os outros que eu sou, aí a gente tem um negócio diferente. Acontece um nascimento. Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que é? É que muitos cristãos de outras linhas doutrinárias que a nossa, eles não estão totalmente certos, mas eles têm um ponto que eu acho relevante a gente trazer em pauta, que é o quê? A parte da ineficiência da confissão pública. Nós consideramos a confissão pública de Jesus Cristo muito importante, e ela é muito importante como ponto de saída, como aquele homem, aquele ladrão que estava do lado da cruz de Jesus, ele não tinha oportunidade em outro momento, e ele precisou confessar a Jesus, e ele foi salvo, não é? Então a confissão é importante, nós não desprezamos a confissão, ela é importante, ponto. Mas o que evidencia verdadeiramente a minha salvação? Uma confissão aqui, que eu falo que Jesus Cristo é o meu Senhor, ou quando eu verdadeiramente torno Ele Senhor da minha vida? Quando eu vou discipular, eu aprendi isso com meu pai, que discipular é quando você tenta fazer pela sua cabeça, é cansativo, essa é a verdade. E o discipulado, ele tem que ser objetivo, pouco papo e muita ação. Que é o quê? Quando você toma uma decisão, eu preciso orar mais. Você não me comunicou nada. Você não tomou decisão nenhuma, você só constatou o que você precisa fazer. Mas quando eu digo, eu decido hoje orar 15 minutos por dia. Opa! Eu tenho um estatuto aqui, eu tenho uma decisão aqui, já me comunicou alguma coisa, porque você tem um compromisso amanhã. Quando você diz que você precisa, você não tem compromisso nenhum amanhã. Mas a salvação, ela não se trata apenas do sozo, da confissão imediata da salvação, mas ela trata da regeneração, de nós discipularmos a nossa alma até o fim. Nosso pastor fala que antigamente alguém vinha novo na fé, e isso acontecia muito nas igrejas antigamente, que as pessoas beleza, você aceitou Jesus Cristo, muito bom, agora você começa a andar desse jeito, você começa a falar desse jeito, você vai se batizar, vamos lá, você precisa buscar os dons, você precisa buscar o batismo no Espírito Santo, você precisa, movimento. Charles Spurgeon vai chamar a santificação de parte visível da salvação. A santificação é a parte visível da salvação. Você diz, eu sou salvo, isso não me comunica nada, mas eu olho para a sua vida e eu vejo santidade ao Senhor. E eu não estou falando de você
fazer as coisas certas, de você ser impecável. Eu falo de uma decisão de amar e buscar ao Senhor fielmente, com todos os seus erros, até a volta de Jesus. E o meu estatuto eu vou permanecer nesse lugar. A confissão de Pedro, ela não aconteceu no início da caminhada. Você pode pensar, as coisas demoram demais para acontecer para mim. Pedro vai confessar a Jesus Cristo só no capítulo 16. Mas se você olhar João 1,14, você vai olhar que André, o irmão de Pedro, já tinha confessado há muito tempo. Quando João batiza a Jesus, ele fala: esse aqui é o Cordeiro de Deus. Aí o André vai seguir ele. Opa, tem alguma coisa aqui. Jesus olha para trás e fala: o que você quer? Eu quero me mostra a casa, quero saber onde tu mora. E depois de passar um dia com Jesus, André volta para o seu irmão Pedro e fala assim: achamos o Messias, cara. Ele já confessou. Pedro vai falar sobre muito depois disso. Só que desde o início, se você olhar o capítulo 1 de João, você vai ver que desde o início Jesus chama ele de Cefas, de Pedro. Jesus está constatando, falando coisas para ele, sem ele ainda ter recebido nada, sem nada ter descido ao coração dele, mas constatando e falando verdades eternas para ele, até que a confissão verdadeira acontece. É muito importante nós confessarmos Jesus publicamente, como uma obra de fé, de que nós agora como comunidade em Cristo, como corpo de Cristo, nós auxiliamos essa pessoa a caminhar para a regeneração. Ou seja, a confissão pública de fé fala muito mais sobre a postura da igreja do que a postura do crente, porque ele veio aqui confessar, mas o que nós fazemos com essa confissão dele é o que é mais importante. Aí entra o trabalho dos pastores, entra o trabalho dos líderes, entra o trabalho dos evangelistas. Como assim, pastor, evangelistas? Exatamente, o evangelista, ele não foi feito necessariamente para o mundo. Quando eu olho Efésios capítulo 4, versículo 12, eu entendo que ele fala, né, que uns foram dados para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós pensamos que os apóstolos são para a igreja, os profetas são para a igreja, os mestres são para os pastores são para a igreja e os profetas, e o evangelista é para o mundo. Não. Os evangelistas são para a igreja. O que é um evangelista? Um evangelista é um apaixonador. Ele é uma carta de amor do Senhor para nós. Ele fala, como o nosso pastor falou ontem no discipulado sobre o Reinhard Bonk, ele fala aqui o ABC, mas o ABC é Jesus dizendo: eu te amo, cara. É simples, mas eu amo você, eu fiz isso aqui por você. O evangelista, ele é para a igreja. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, é uma comunicação evangelística para a igreja. Ele ainda continua sendo o Cristo, ele ainda continua sendo o Filho do Deus vivo. As outras religiões aceitam a Jesus como profeta, aceitam Jesus como mestre, aceitam Jesus como filósofo, mas nunca nenhuma religião aceita ele como Cristo, Filho do Deus vivo. E para terminar, diga graças a Deus. A nossa fidelidade como ministério evangelístico da igreja, isso toca o meu coração porque eu amo Apocalipse, mas a nossa fidelidade como evangelismo da igreja, como parte do ministério evangelístico da igreja, é de ser como um ancião em Apocalipse 5. Você lembra de Apocalipse 5? João vê um livro selado, e ninguém podia olhar para esse livro, ninguém podia desatar os seus selos, e toda a reação de João é chorar. Quando um ancião toca, ele fala assim: ei, calma, cara, não chora não. Olha lá, tem um cordeiro assentado no trono. Ele é o leão de Judá, ele é a raiz de Davi, ele venceu, ele comprou homens de todos os povos, tribos, línguas e nação, e para o Senhor os fez povo e sacerdotes, reino e sacerdotes.
A fidelidade do ministério evangelístico deve ser de olhar para aqueles que choram sem esperança e falar: ainda existe um cordeiro por nós, ainda existe um cordeiro que vence por nós. Nós não fazemos nada sem o Cordeiro, nós não ministramos nada sem o Cordeiro, não temos canções sem o Cordeiro, não temos alegria sem o Cordeiro, não temos nada sem o Cordeiro, porque mesmo que nós tivéssemos alguma coisa, ainda as águas que fluem do nosso interior, elas vêm de um lugar, elas vêm da cidade de Deus, e esse rio que alegra a cidade de Deus, ele é alimentado, a foz dele, a fonte dele, nasce debaixo do trono do Cordeiro. Para terminar, agora eu vou. O efeito da revelação tem três resultados: identidade, autoridade e provisão. Quando Pedro confessa isso, Jesus fala para ele: muito bem, garoto, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Simão vem da mesma palavra que Shema. Você já ouviu o Shema Israel, a oração principal dos judeus? Shema, Simão. Simão significa ouve, aquele que ouve. E Jesus fala: ei, aquele que ouve, agora você vai ser transformado. Agora você é quem estabelece. Sobre você vai habitar uma revelação: Cristo, Filho do Deus vivo. O primeiro efeito é a identidade. O Senhor transforma a nossa realidade de alguém que simplesmente ouve em alguém que proclama e estabelece, que é firme, fiel e estável, mas não por si só, porque ele é uma pedrinha ajuntada na grande rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é sobre você. Você entende? Todo o poder que habita em você, todo o poder que flui de você, não é sobre você, é sobre quem você está, sobre aonde você está colado, e é sobre Cristo que nós nos movemos, vivemos e existimos. Então o primeiro efeito é o Senhor enxertar a nós e nos transformar de alguém que ouve para alguém que proclama alguma verdade. O segundo efeito é a autoridade. Jesus, ele estabelece sobre essa revelação: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. A gente não consegue entender tão bem esse versículo. Quando Jesus fala as portas do Hades não prevalecerão, ele não está falando sobre o inferno como o inferno de punição. Ele está falando sobre o reino da morte. Hades, não Guiena, Hades. E Hades, o reino da morte, é o lugar inacessível, que só um pôde abrir, só um pôde tomar a chave. Só que tem uma questão: a gente pensa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta não ataca, porta defende. Está entendendo? Porta não ataca, não existe ataque de porta, porta defende. Quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está falando que não vai ter o que impeça vocês de ser um ariete que bate na porta do inferno e arranca pessoas da morte. A minha ressurreição faz com que vocês coloquem a mão na porta do inferno e arranquem as pessoas de lá. Tirem pessoas do inferno, tirem pessoas da morte, tirem pessoas da condenação eterna. É o contrário. Quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão, ele não estabelece a gente como defesa, como uma torre, como um castelo, como uma fortaleza. Ele estabelece a gente como um exército que cerca, e com seus troncos de ariete arrebentam as portas do inferno. E a última parte é a provisão. E essa provisão também não é tão entendida.
Durante muito tempo nós falamos sobre determinar as coisas, mas não existe determinação nenhuma que não parta do céu. Jesus estabelece muito claramente: aquilo que é ligado nos céus é ligado na terra. A ordem é simples: você precisa ligar no céu para ser ligado na terra. Não existe autoridade nenhuma para você ligar no céu se não for em Cristo. Cristo estabeleceu as coisas, ligou as coisas, girou as chaves, e essa chave nós giramos na terra, porque Ele primeiro girou no céu. A provisão, o cuidado, a revelação, o poder para que você cumpra o seu chamado não nasce de você, nasce de primeiro o Senhor. Primeiro o Senhor virar essa chave e conquistar isso para nós, e nós proclamamos aquilo que já está estabelecido. Só que tem um lugar onde essas coisas estão estabelecidas. Elas estão estabelecidas nas regiões celestiais e nas coisas sobrenaturais e nas revelações que nós ouvimos do não. Ela está estabelecida na profecia que nós proclamamos e falamos. Não. A chave que já está aberta no céu, ela abre na terra. Quando nós entendemos que a chave entregue para a gente, ela abre aqui também. Tudo aquilo que a palavra proclama para o seu cuidado, para a sua liberdade, para a sua provisão, ela nasce de um lugar. E se você desejar as chaves do reino dos céus, você precisa tomar posse. E a chave do reino do céu, ela não é uma Bíblia debaixo do braço. A chave do reino dos céus, ela é uma Bíblia saindo de dentro da boca. Bati a Bíblia igual o iPad do pai ontem. Amém? Fique de pé comigo. O Senhor quer tirar você do modo automático da sua vida. Quem sabe você está esperando 2026 acontecer alguma coisa, e fevereiro não traz coisas boas. Fevereiro não traz nada. Quem traz é o Senhor. Porém, o Senhor quer tirar a gente do modo automático e fazer a gente reagir. Sabe o que é um verdadeiro ministério? Um ministério que impulsiona a vida das pessoas, que levam elas à maturidade, é quando as pessoas param de esperar pelas nossas orações e passam a orar elas mesmas. Eu lembro de uma vez, e eu prometo ser rápido, de um jovem novo convertido que trouxe uma menina para a igreja, e essa menina era acometida por um espírito maligno, e toda vez ela era possessa por esse demônio, e esse menino chamou a gente uma vez para ir orar na casa deles, e nós fomos lá, impomos as mãos e amém, não aconteceu efeito nenhum, não teve nada disso. A gente orou e foi embora. Aí na outra semana, na outra sexta-feira, exatamente na sexta-feira, aconteceu de novo. A menina foi tomada por um espírito, e o menino não teve reação nenhuma, a não ser pegar o carro, colocar e trazer ela aqui para a igreja. E eu moro aqui atrás. Aí era meia-noite e pouco, eu recebo uma ligação: mano, tô trazendo a menina de novo aí, ela tá possuída por espírito, cara. Eu vou levar ela aí até a tua casa, tu ora por ela. Daí eu oro. Isso anos atrás. Eu acho que não era nem pastor ainda, mas eu fui. Quando eu cheguei, o menino estava aqui na igreja na reunião de oração dos homens, e o nosso pastor estava na reunião de oração, por coincidência, não sei. E quando a gente viu, o pastor já estava impondo as mãos sobre ela, e uma chave virou no meu coração, porque quando ele terminou de expulsar aquele demônio, meu pai falou para aquele jovem novo convertido: quando você vê que existe algum espírito, o Senhor te deu autoridade para também botar a mão. Opa, que chave que virou no meu coração? Meu pai não está criando dependentes dele. Meu pai não está criando gente dependente dele. Nosso pastor não está criando gente que vai amém, pastor, amém. Não, ele está criando discípulos de Cristo, que vão proclamar cada vez mais a verdade do céu. Vão proclamar cada vez mais, vão orar pelos enfermos, vão orar pelos doentes, pelos endemoniados, e eles vão ser sarados.
Nosso ministério não é eficiente se você continuar 10 anos dependendo da gente, mas que você alcance maturidade, para cada vez mais nós estarmos disponíveis para levar a palavra a outros lugares. Os meninos ficam com medo: pastor, estou tomando o teu lugar, pastor, eu tenho medo, não quero chegar assim e tomar o teu lugar no ministério de louvor. Querido, eu quero que você tome meu lugar no ministério de louvor, eu quero que surjam mais ministros, para que eu possa ir para outros lugares. O nosso pastor está esperando alguém que se posicione para pastorear essa igreja, porque o desejo dele é ir para Cabo Verde de novo. Nossos líderes estão esperando você começar a crescer, para que eles possam proclamar aquilo que eles já receberam em outros lugares. E o Senhor te chama para despertar do modo automático. Ele quer te usar também, e você não vai conseguir fazer nada sem uma revelação de Cristo. E nós queremos orar com você. Vamos orar juntos. Se você deseja, dê um passo de fé e venha orar com a gente aqui na frente. Pastor, eu quero ser usado pelo Senhor. Você precisa tomar posição sobre alguma coisa na sua vida. Eu não quero passar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos esperando na minha cadeira a oportunidade aparecer, mas eu não quero me mover também pela minha própria cabeça. Então existe um Cristo que te sustenta. Estende suas mãos. Estende suas mãos. Levante suas mãos e vamos orar. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor chamou teus filhos não para permanecer em qualquer lugar, mas para se tornar ministros de Deus, se tornar pessoas que levam a palavra, que levam a revelação, que assumem lideranças, que assumem posturas, que começam a trabalhar, que começam a viver e proclamar e viver o Evangelho do Senhor. Existe aqui no nosso meio pregadores, compositores, cantores, músicos. Existem ministros de dança, ministros de mídia, de diaconia, que existem pessoas a serem despertadas para o ministério da palavra. Mas, Senhor, nós não vamos conseguir fazer nada disso sem que o Senhor nos desperte a revelação do Cordeiro, a revelação do Cristo, o Filho do Deus vivo sobre nós. E nós pedimos sobrenaturalmente pelo Senhor, pedimos pela revelação do céu que desça sobre meus irmãos, não como uma informação, Senhor, mas como uma revelação que não empurra eles, Pai, mas impulsiona eles a viver muito mais sobrenaturalmente, não confiando na sua força, mas sendo impulsionados pela força do Senhor. Não confiando na sua influência, mas recebendo da influência do Senhor. Não confiando no seu poder, mas recebendo do poder do Senhor, da provisão do Senhor, do cuidado do Senhor. Que eles possam, nos próximos dias, Senhor, acumular testemunhos para a tua glória. Que eles venham a esse lugar para proclamar coisas sobrenaturais que o Senhor fez na vida deles. Respostas sobrenaturais de oração, respostas sobrenaturais de unção, de proclamação do Evangelho. Nós proclamamos em nome de Jesus, que não falte oportunidade, que não falte poder, que não falte unção, que o Senhor possa alinhar o nosso coração em obediência, para que nós possamos te servir com toda a graça que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, é o nosso desejo. E vem mais uma vez, faz tudo. Diga, vem mais uma